Minas Gerais cotado como polo do mercado audiovisual aqui no Brasil. Tema da conversa em estúdio com o VJ Lucas Fix. Crescimento do cinema brasileiro na contramão da crise econômica. E ainda, as curiosidades com o criador da menor TV do mundo. Os bastidores do primeiro cinema público da capital mineira. Fique ligado que é agora no Interface. Em 2013, a economia brasileira já dava sinais da recessão econômica com um tímido avanço de 2,3%. Foi quando as produções audiovisuais se mostraram independentes no mercado ao registrarem um crescimento de 22%, o maior índice desde 2007, segundo a Agência Nacional de Cinema. E não para por aí. Em 6 anos, o setor avançou a produção em 65%, superando a representação econômica das indústrias têxtil, farmacêuticas e de produtos eletrônicos e de informática. Tanto sucesso tem chamado a atenção do poder público que, em Minas Gerais, quer transformar o estado em referência no segmento. A terra do pão de queijo pode sim se orgulhar desse título, mas outra característica em efervescência em Minas Gerais promete dar ao estado um novo e importante reconhecimento, o de Polo Nacional em Produção Audiovisual. A produção audiovisual mineira, ela é riquíssima, tem uma tradição, né, sobretudo da obra de Humberto Mauro, aliás, lá de Cataguás, da nossa região, né, mas especialmente eu acho que a produção audiovisual ela alcança o cinema, o documentário, a animação, as webséries, videoclipes. Eu acho que a videoarte, né, é tão forte aqui, especialmente em Belo Horizonte. Eu acho que Minas Gerais é um centro já histórico e um centro contemporâneo de produção audiovisual em várias frentes, em vários formatos, em várias linguagens narrativas. Olha, Minas Gerais tem avançado muito na questão de editais, né? Tem sido lançado editais regionais, isso descentralizando um pouco esse eixo Rio-São Paulo. Eu acho super importante para o estado, né, fomentar o audiovisual aqui, porque tem vários talentos que há muitos anos estão trabalhando aqui com produção de publicidade, documentários, mas essa produção de conteúdo mesmo tem crescido muito há uns 5 anos para cá, isso tem ficado mais forte. As produções mineiras também estão atentas às inovações tecnológicas e as modernizações passam tanto pela técnica quanto pela concepção das ideias. Antes a gente tinha que escolher o enquadramento, agora é o espectador que escolhe para onde ele olha, ele está imerso dentro da cena. Você acha que isso é uma tendência? É uma realidade, sem dúvida nenhuma. Os projetos em 360 graus estão pipocando ao redor do mundo, sejam de amadores até os mais profissionais, como a gente tem alguns trailers saindo de grandes filmes já em 360 graus. E é uma realidade porque as pessoas estão se acostumando a esse novo formato. Deixar de olhar apenas para a televisão e começar a olhar outros formatos, né? Seja através da internet, seja através dos seus smartphones ou tablets, ou através dos novos dispositivos, os óculos de realidade virtual. Nesse cenário, o público possui um papel determinante no processo de difusão do que é produzido por aqui. A gente fez um estudo de mercado e um estudo do interior do estado de Minas Gerais e a gente identifica que não é uma questão de valor, mas uma questão de sensibilização. Então hoje o mineiro, e principalmente no interior do nosso estado, precisa entender a diferença do que é a produção audiovisual nacional. Dentro desse estudo que a gente fez com a Ernst Young, a gente conseguiu identificar o seguinte: o mineiro, em alguns pontos do nosso estado, não sabe diferenciar o que é nacional e internacional. O entendimento é dublado, é nacional, tem legenda, é internacional. Então não, então acho que é uma questão de sensibilização, entendimento e acessibilidade a esses conteúdos que são de qualidade. Eu sinto que o que falta em Minas Gerais é ter visibilidade no cenário nacional. Então acho que as nossas produções avancem, que tenham recursos para melhorar a produção local e que ela tenha um pensamento não local, ele tem um pensamento nacional.
a gente produza coisas aqui para o Brasil e para o mundo, né? Acho que isso que é importante. Um estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostrou que em 2013 o setor audiovisual foi responsável por 0,57% do produto interno bruto nacional. De acordo com o Ministério da Cultura, até 2020 o Brasil pode se transformar no quinto mercado no mundo em produção e consumo de conteúdos para cinema, televisão e novas mídias. E nessa tendência, o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro anunciou a destinação de 23,5 milhões de reais ao segmento audiovisual no estado. Ele é o grande direcionador da política pública do audiovisual. Ele é dirigido, coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e tem com essa missão de colocar os papéis específicos para cada setor e não ter mais sobreposições de atividades. O programa foi lançado durante a primeira edição da Minas Gerais Audiovisual Expo, evento que incentivou a geração de novos negócios no segmento. A gente veio para a rodada de negócio, veio discutir o nosso projeto, mas eu achei assim muito interessante. A Max ela veio trazer para Minas Gerais um novo cenário. Participei de palestras excelentes que abriram minha cabeça para novos caminhos, né, do audiovisual. Então estou muito satisfeito e acho que tem que evoluir, crescer e ser uma referência nacional. A programação na TV a cabo já não é a mesma desde 2012, quando ao lado das séries americanas começaram a surgir as produções brasileiras de vários gêneros. Resultado da Lei da TV Paga, sancionada no final de 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. Desde então, a exibição de conteúdos nacionais tornou-se obrigatória nos horários nobres nas TVs por assinatura. O que fomentou o mercado audiovisual, já que a TV Paga dobrou a audiência em 3 anos e continua a expandir. Só no primeiro trimestre de 2016, a TV por assinatura superou a marca de 2 milhões de telespectadores por minuto. As tendências e desafios desse setor são assunto da nossa conversa com o convidado de hoje, o VJ Lucas Fix. Olá, Lucas, seja bem-vindo ao Interface. Olá, tudo bem? Você acha que Minas Gerais tem a capacidade, tem a formação necessária para a gente poder se equiparar como um polo audiovisual? Eu acredito que a gente tem esse potencial aqui em Minas. Ainda é necessário aumentar as fontes de conhecimento no nosso estado, né? Criarem mais faculdades, mais cursos e recursos também audiovisuais, como agora está começando a melhorar um pouquinho. Mas o potencial tem, com certeza, até porque hoje em dia você nem precisa segmentar por espaço, todo mundo tem acesso à informação, você consegue na internet se desenvolver sozinho. Pegando esse gancho do youtuber, da internet, que é uma produção independente, como que é esse cenário, os desafios desse mercado, inclusive pegando um pouco da sua experiência? Bom, não é nada fácil você encarar o mercado sozinho, né? Mas eu acredito que é até uma tendência, porque a gente enfrenta crise e tudo mais, às vezes o mercado mesmo não está muito bom, mas eu acredito que sempre tem espaço para quem tem ideia nova, para quem quer fazer alguma coisa diferente. Então, é aquela assim, você está no meio do labirinto ali, você tem que tentar achar uma saída e acaba que dentro de várias possibilidades do mercado audiovisual, sempre tem alguma coisa que você pode fazer diferente, sempre tem alguma coisa nova que você consegue achar espaço. Hoje em dia, por exemplo, Belo Horizonte é carente de animadores, de motion designers, animadores 3D, principalmente. Então, assim, se o cara quiser correr atrás ali, ele consegue achar o espaço dele e, às vezes, sobreviver como freelancer, montar um estúdio. Eu acredito que em BH, assim, ainda tem bastante espaço. E não só em BH, mas no estado de Minas todo, assim. Certo, eu estava até conversando com a Elisa mais cedo. A gente tem visto que as TVs pagas, elas têm dado uma atenção, até por conta da lei da TV paga, para as produções nacionais. Não só na TV, né? Mas no cenário em geral ainda tem muito preconceito com as produções nacionais. Mas você ainda tem uma esperança de que essas produções nacionais, seja na TV ou não, vão superar as internacionais um dia? Bom, superar as internacionais é uma coisa difícil assim de falar.
um pouco arriscado de falar, mas eu acredito que a gente pode chegar a ser tão bom quanto. Então, acredito que, por exemplo, no cenário de animação, dá para ter produções nacionais boas e agora conquistando esse espaço nas TVs pagas, facilitar essas produções chegarem a todo mundo, sabe? E pegando um pouco esse gancho ainda das produções brasileiras, a gente já teve alguns reconhecimentos lá fora, algumas indicações. E quais a gente pode dizer que são as tendências para o mercado audiovisual? Bom, eu acredito que essa tendência do mercado de animação crescer é muito grande, porque agora a gente tem mais recurso e também mais facilidade de equipamento, de conhecimento. Então, assim, como a gente teve no último Oscar a indicação do filme brasileiro, né, a gente agora passa a ser mais visto, mais reconhecido no cenário internacional. Eu acho que essa tendência é forte. Eu acredito muito também em produções 3D e também em produções independentes de filmagem, edição, criação, roteiro. Poxa, o Brasil sempre foi um berço cultural muito grande, sabe? Eu acho que agora, podendo ser pulverizado a produção audiovisual de uma maneira mais abrangente, a gente com certeza vai caminhar para ser cada vez mais visto no mundo inteiro. Uhum. E pegando até, a gente falou agora de animação, mas também a gente vê até o próprio Netflix, que é uma tendência que tem crescido muito, sim, que tem demonstrado interesse no mercado audiovisual brasileiro. Inclusive, eles estão produzindo uma série 100% brasileira. Você vê isso como um ponto positivo para o mercado audiovisual no nosso país? Sim, vejo. Essas grandes empresas, né, como Netflix e as TVs fechadas e tudo mais, eles estão agora abrindo o olho para novos produtores, né? Você vê o pessoal do Porta dos Fundos, Rafinha Bastos, esses caras saindo da internet, indo para o Netflix, indo para a televisão, até outros youtubers menores também indo para a televisão. Então, você vê que a potência da criação independente agora de chegar até o mercado de grandes públicos é cada vez maior. Certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Interface, tá? Foi muito boa a entrevista, as portas estão sempre abertas. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer participar do programa. Bom, eu fico por aqui, mas daqui a pouco o Matheus Teixeira traz mais novidades sobre o mercado audiovisual. É rapidinho, não saia daí. Bom, acho que a tendência para o mercado audiovisual é pulverização, né? Pulverização de fontes, de formatos, possibilidade tecnológica de, né, que nem esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com celular. Isso permite que muito mais gente possa fazer, mas ao mesmo tempo, o que o seu vídeo tem de diferente, de linguagem, é uma exigência para que ele se torne visto, né? Então é um ambiente de muito mais competição, né? Mas ao mesmo tempo acho que ainda existe espaço para boa história, velha boa história bem contada. A combinação de pipoca mais refrigerante nunca esteve tão em alta aqui no Brasil. É isso mesmo, Elisa, é que o número de salas de cinema atingiu no ano passado o maior índice desde os anos 70. E junto, cresceram as produções de longa-metragens nacionais, o número de espectadores e a renda com as bilheterias, injetando mais de 2 bilhões de reais na economia brasileira em 2015. E as produções com sucesso em vários segmentos têm despertado talentos e mostrado que o Brasil tem muito a oferecer na disputa pela estatueta mais cobiçada do mundo no cinema. Meu camarada, trate embora! Na tela grande, a arte de representar histórias. A capacidade de retratar um país por meio da perseverança de um pagador de promessas, do drama da central do Brasil e da dura realidade da Cidade de Deus. Longas tão distintos, mas de origem 100% brasileira. Orgulhos nacionais que foram capazes de conquistar críticos e concorrer à maior premiação do cinema. E no ritmo que vão as produções, o que não faltam são histórias que possam continuar a luta pela estatueta. Nunca se viu na história do cinema brasileiro, por exemplo, tantos jovens cineastas fazendo seu primeiro filme. Além de você ter a facilidade
de produção hoje, tanto em termos de captação de imagem, de finalização, você tem uma possibilidade de exibição que às vezes está fora do circuito comercial de cinema, que são várias, né? A Agência Nacional de Cinema, a Ancine, divulgou dados que mostram o crescimento da procura e da produção dos filmes nacionais. Somente em 2015 foram lançados mais de 120 longas-metragens, todos brasileiros, e 7 deles ultrapassaram a marca de 1 milhão de espectadores. Uma coisa que pode estar correlacionada é que, geralmente, em época de crise, as pessoas acabam procurando algum tipo de entretenimento, né? Você vê uma produção que vai crescendo cada vez mais e é um interesse que vai crescendo cada vez mais do público, porque a gente está tendo cada vez mais produções de qualidade. Crescem as produções nacionais e aumenta o movimento nas salas de cinema. A telona tem atraído um número cada vez maior de brasileiros que se dividem entre o drama, a ação, a comédia e vários outros gêneros. Mas um segmento especial tem animado o público a sair do lugar de espectador. O Alfredo ele trabalhou em todos os cenários da animação e eu fiz a história, os personagens. O que antes preenchia o imaginário no papel tem ganhado mais vida também nas telas. A convergência de plataformas revela um mercado crescente, aumentando a procura por cursos que formam novos animadores. Eu acho que o mercado brasileiro ele tem muito potencial, sim. Tem muito espaço para crescer, a possibilidade é muito grande. Eu recentemente vi aquele desenho Irmão de Jorel, que passa no Cartoon Network. Eu fiquei realmente surpreso, porque é um desenho muito bem animado, muito bem escrito, é muito divertido. Então você vê que é possível fazer coisa interessante, legal, divertida no Brasil, sim. A arte, que tem se mostrado capaz de remar na contramão da crise, revela dados interessantes. De 1995 a 2004, apenas um filme de animação havia sido lançado no Brasil. Já de 2005 a 2014, foram 15 produções, animando literalmente este mercado. É um mercado que está expandindo porque ele não enfoca só cinema propriamente dito. Dá para você trabalhar com televisão, publicidade, animação na área de jogos. Então ele tem uma gama muito grande de áreas de atuação. É um dos cinemas que mais cresce no Brasil hoje é documentário e animação, né? A animação durante décadas no Brasil foi praticamente inexistente, praticamente. Me parece que até os anos 80, final dos anos 70, 80, tinha se produzido 3 ou 4 filmes de longa-metragem de animação no Brasil. Então os animadores que existiam eram animadores individuais, isolados. Eles faziam seu próprio filme, sua própria animação. Inspirações jovens que, assim como O Menino e o Mundo, podem romper fronteiras. A animação nacional foi a única a representar o Brasil no Oscar deste ano. A estatueta não veio, mas certamente este menino mostrou as portas de um mundo cheio de possibilidades. Um filme muito sensível, um filme com uma narrativa muito tocante em termos assim, com traços muito simples na animação, né? Mas com uma sensibilidade impressionante de personagens. Aquele menino lá, o personagem central, os traços dele são simples, mas a personalidade dele emana uma certa inocência, deslumbramento com as coisas que ele vai descobrindo, tristeza, tudo isso está naqueles traços. É um filme praticamente mudo, né? Com uma trilha sonora belíssima, entendeu? Então é um filme que conjugou um talento de um criador, né? Muito bom, com essa sensibilidade de pensar em algo que tocasse as pessoas mundialmente. Câmera na mão e uma ideia na cabeça. Pode até parecer clichê, mas este foi o pontapé de um projeto que deu origem à menor TV do mundo, localizada em Sabará, na região metropolitana. No ar há 15 anos, ela já teve produções com câmera feita em papelão e ainda tem como sede uma pequena casa, onde mora um grande produtor cultural com sonhos maiores ainda. Eu sou Francisco Dário, né? Conhecido como Chiquinho da TV Muro, né? De Sabará. Hoje eu era faxineiro,
Aí a prefeitura me valorizou como trabalhar na parte de cultura, na Secretaria de Cultura. Chiquinho, como produtor cultural, né, é uma pessoa do povo, né? Eu sou muito simples, muito alegre, de uma família muito humilde e que toda a vida eu gostei de trabalhar para dentro de uma comunidade onde eu vivo. Os meus projetos é fazer um documentário, eu gosto de documentar as coisas, sobre as simpatias de São João, coisas que não se vê mais falar. Assim como eu fiz as lendas de Sabará. Esse lado também do cinema é gostoso você produzir, sabe? Eu venho nos pontos das cidades turísticas de Sabará, por se tratar de uma cidade histórica. A gente tem aqui muitos monumentos que devem ser divulgados. E eu uso um pouco disso na minha mídia, na TV Muro. A TV Muro surgiu de um sonho, de uma televisão que ainda se chamava TV Verde, que eu e meu amigo Rodrigo Ribeiro, nós fizemos no fundo de quintal 2 câmeras de papelão, como tem nas grandes emissoras de TV, e o link era um guarda-chuva, ao contrário, com o cabo virado para o sol. E os cabos eram barbantes. Eu liguei o cabo lá no muro. E um dia uma pessoa passou, Chiquinho, você tá doido, Chiquinho? Que é isso, a televisão no muro? Nunca vi isso não, Chiquinho, que é isso? Aí eu falei, uma TV no muro, um nome, TV Muro. Para você manter uma equipe de TV é muito caro, né? E aqui a mão de obra é muito barata, que é a família. Mas a família é muito legal. Você entendeu que é mãe, e tem um carinho especial com a TV. Minha irmã, né? Meu filho, Thiaguinho, né, Thiago? Todo mundo gosta. E aí a gente pega essa proposta e define cada um o seu papel. Mãe, produtora. Minha irmã, maquiadora. O Thiaguinho, áudio. Eu, apresentador. Quer dizer, a família está toda aqui, tá vendo? Só na capa da Folha de São Paulo. Aí colocou assim, Sabará tem o menor canal de TV do mundo. E alguém que estava no Brasil leu essa Folha de São Paulo, em São Paulo mesmo, e levou para a Alemanha. E de lá, uma pessoa que traduziu ligou para mim, que eu até achei que ia ser trote, brincadeira, mas era verdade. Aí o pessoal veio de lá da Alemanha, aqui os alemães, um microfone desse tamanho, amarelo e branco, e gravou comigo. Trabalhar os diferenciais na arte é você procurar algo que seria uma coisa inusitada. Por exemplo, eu fiz aqui o resgate cultural das lendas folclóricas da região. Era uma coisa que foi perdida com o tempo e ficou no passado. E eu vi que era legal trazer isso para os jovens de hoje de presente, para não deixar morrer no futuro. A cidade ganha com isso, a cidade fica satisfeitíssima. Nossa, aonde eu ando, as pessoas falam, nossa, que legal você divulgando Sabará, você levando Sabará para a televisão. É uma cidade assim, que a gente vê tantas coisas boas e que ninguém descobre lá fora. O que era um prédio antigo foi revitalizado, ganhando luz, câmera, ação e muita cultura. O primeiro cinema público de Belo Horizonte abre as portas para democratizar o acesso às produções audiovisuais na capital. Inaugurado recentemente, ele está localizado numa região que tem muito da nossa história. Quem passa pelo bairro Santa Teresa, na capital mineira, já deve ter notado um prédio de arquitetura Art Deco da década de 40. Agora imagine poder voltar à história como num filme. Desaparecem os pontos dos verdadeiros pontos da cidade, como esse que aí vemos em sua última viagem. O espaço foi projetado por um italiano para entrar em cena e ser mais um cine de BH. O local abrigou filmes e grandes clássicos, isso até 1980, quando no projetor já não eram mais vistos as obras do cinema. Era o início de outra era. A perda de identidade do cine deu lugar a danceteria e casas de shows. Parte dos moradores não gostaram e reivindicaram a volta do lugar com sua função principal, ponto de cultura. Os anos se passaram e a recuperação do prédio foi feita, sendo reinaugurado e abrindo as portas em 2016. Assunto para um próximo filme. Que tal uma nova sessão? E o melhor, agora é de graça! Enquanto não chega a hora, vamos conhecer o novo Cine, que agora abriga o Museu da Imagem e do Som e retrata o cinema como lugar de encontro do povo,
abrigando diversos temas persistentes da realidade brasileira, como favelas e futebol, por exemplo. Ainda dá tempo de dar uma passadinha na biblioteca, folhear algum livro ou conhecer um pouco mais sobre a 7ª arte. Já está quase na hora do filme começar. E que tal escolher uma das mais de 120 cadeiras, porque vem aí mais uma sessão no novíssimo Cine Santa Teresa. Esperamos que permaneça como palco, não só de filmes, mas da cultura. Cultura esta que jamais deve sair de cena. O Interface de hoje fica por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro com outras novidades. E se você quiser rever esta ou outra edição do Interface, não deixe de conferir o canal da PUC TV no YouTube. Aproveite para deixar seu comentário e suas sugestões nas nossas redes sociais. Até lá!